Um Airbus A320 da Air Arabia prepara-se para decolar na pista 30 em Sharjah. Os pilotos planejam a decolagem de interseção, mas ao entrarem na pista, viram para o lado errado e aceleram para decolar. Como algo assim pode acontecer e o que aconteceu depois? Fique ligado! Nesta série, apresentei muitos incidentes e acidentes, e o motivo de eu estar fazendo isso é tanto para explicar o que realmente aconteceu, quanto para destacar como a indústria da aviação lida com esses tipos de eventos para melhorar a segurança e tornar seguro para você e eu viajarmos de avião. Nunca se trata de apontar dedos ou atribuir culpa. É sempre sobre por que isso aconteceu, não quem fez isso acontecer. E isso é algo que eu quero que você lembre ao ouvir essa história. No dia 18 de setembro de 2018, um Airbus A320 da Air Arabia estava programado para voar do Aeroporto Internacional de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, rumo ao Aeroporto Internacional de Salalah, em Omã, com 42 passageiros e 4 tripulantes a bordo e 2 pilotos. A tripulação era liderada por um capitão de 51 anos, que era sênior e extremamente experiente na aeronave, e ele estava trabalhando como capitão de treinamento em linha, assim como eu. E junto com ele, naquele dia, estava um primeiro oficial de 34 anos. Agora ela estava fazendo sua última etapa do programa MPL, Programa de Licença de Piloto Multitripulação. Como parte disso, ela precisava operar no mínimo 100 setores em conjunto com um operador comercial, no caso, a Air Arabia. Agora, seu treinamento estava progredindo muito bem, e no início de seu treinamento, ela estava operando com o que chamamos de piloto de segurança, que é um terceiro piloto que se senta junto com os pilotos no cockpit até que o primeiro oficial prove que, em caso de incapacitação do piloto, se o capitão ficasse doente por qualquer motivo, ela poderia operar a aeronave com segurança. Então ela provou isso, foi liberada no piloto de segurança e agora voava sozinha com o capitão. Os dois estavam operando juntos por 3 dias. Este era o 4º dia de sua escala juntos, e eles estavam operando a partir de Sharjah como sua base principal, o que significa que eles voaram muito para dentro e fora de lá. Durante os 3 dias anteriores, a pista 1-2 estava em uso em Sharjah, mas neste 4º dia, o vento havia virado levemente para a direção noroeste. Então, a pista 3-0 seria usada para a partida naquele dia. Agora, o clima em Sharjah estava absolutamente lindo, com céus limpos e uma temperatura de 38 graus. Então, foi decidido em um estágio inicial que o primeiro oficial seria o piloto em comando para a primeira etapa. Então, a tripulação começou a se preparar no cockpit para a partida. O primeiro oficial se preparou para a partida. Na pista 30, verificou se a partida padrão do instrumento estava carregada no FMC. Eles fizeram os cálculos de desempenho e, quando fizeram o cálculo de desempenho, fizeram isso a partir de uma posição de decolagem de interseção Bravo 14. Isso é algo que costumamos fazer, tentamos obter o desempenho da interseção disponível mais próxima, para que, se a tripulação da cabine estiver pronta e terminarmos com nossa lista de verificação e algo mais, possamos minimizar o tempo de táxi e decolar. E se não for possível usar essa interseção, podemos taxiar até o comprimento total, e o desempenho ainda será válido. Portanto, a pista 30 com interseção B14 proporcionaria uma 3.050 metros mais que suficiente, principalmente porque a aeronave estava leve com apenas 42 passageiros. As velocidades de decolagem calculadas foram V1 de 122 nós, velocidade de rotação de 127 e V2 de 129, que são bastante baixas devido ao peso de decolagem relativamente baixo. Ademais, a tripulação optou por usar a temperatura flex. Esta é uma maneira de reduzir o empuxo de decolagem para o mínimo necessário para a distância de decolagem disponível. E isso é algo que fazemos porque queremos economizar no impacto ambiental do ruído e combustível, e também o desgaste no motor. Então, na Boeing, chamamos isso de temperatura assumida. Na Airbus, é chamada de temperatura flex. É basicamente a mesma coisa. Às 12h20, o voo 111 da Air Arabia recebeu autorização para recuar. No stand,
O capitão estava encarregado de ligar os motores e acionou o motor número 1 durante o recuo. Mas então ele decidiu que iria ligar o motor número 2 durante o taxiamento. Então, este é um procedimento que algumas empresas utilizam novamente para economizar combustível e significa que um dos motores será ligado durante o taxiamento ou talvez até mesmo no ponto de espera. Essa prática economiza combustível, mas pode aumentar um pouco a carga de trabalho. Fazer isso economiza um pouco de combustível, mas também pode adicionar potencialmente um pouco de carga de trabalho. Algo que você precisa lembrar ao realizar esse tipo de procedimento, que a propósito não fazemos na minha bem empresa, é que o motor sempre precisa de pelo menos 2 minutos para aquecer antes de ajustar a potência de decolagem. Portanto, esse procedimento é utilizado principalmente em situações em que há uma distância de taxiamento muito longa até a posição de decolagem. Em Sharjah, esse não é o caso, pois estamos falando de uma distância de taxiamento de no máximo 3 a 4 minutos. Na frota Airbus A320 da Air Arabia, tanto desde capitão quanto o primeiro oficial têm a capacidade de taxiar a aeronave no solo. De acordo com os procedimentos operacionais padrão, o piloto designado para voar o trecho seguinte também será responsável pelo taxiamento. Neste caso, a primeira oficial estava taxiando a aeronave enquanto o capitão ligava o motor número 2 durante o taxiamento, possivelmente adicionando um pouco a carga de trabalho de ambos nessa fase. Já mencionei que a primeira oficial estava em treinamento. Durante o treinamento de linha, há uma lista de itens que precisam ser praticados e demonstrados com competência para que sejam assinados e o treinamento seja concluído. Um desses itens é a chamada decolagem em movimento, que ocorre quando a aeronave, ao se alinhar na pista, inicia a rolagem de decolagem imediatamente, sem parar. Esse procedimento é particularmente benéfico durante ventos cruzados fortes, pois pode evitar surtos de motor. Além disso, é útil em aeroportos com alta densidade de tráfego, pois minimiza o tempo na pista. A tripulação já havia informado antes da partida que a primeira oficial realizaria esse tipo de decolagem. Portanto, enquanto ela taxiava, provavelmente estava concentrada em executá-la corretamente, seguindo os procedimentos operacionais padrão, decidindo como e quando mover a alavanca de potência, entre outros detalhes. Outro fator que contribuiu para o que estava prestes a acontecer foi a manutenção da torre de controle de tráfego aéreo em Sharjah naquele dia. Em vez da torre principal, estavam utilizando uma torre de reserva, que era mais baixa do que a original. Além disso, havia postes de iluminação que obstruíam a visão das posições de decolagem, especificamente do Bravo 14, de onde essa aeronave estava prestes a partir. O fato de a torre de reserva ser mais baixa já havia sido reconhecido, e para compensar a limitação de visibilidade, foram instaladas câmeras de circuito fechado de televisão em ambas as extremidades da pista, apontadas para a área de decolagem. No entanto, essas câmeras não cobriam toda a região ao redor das interseções. Antes de entrarmos nos detalhes exatos do que aconteceu quando a tripulação começou a se alinhar, uma breve mensagem do meu patrocinador que torna possível a produção deste tipo de material. Em Bravo 14, o capitão muda do controlador de tráfego aéreo em terra para o controlador de torre, e ele chama a torre dizendo que estão prontos para a partida. O controlador da torre responde a esta mensagem dizendo que o voo da Air Arabia, número 111, está agora liberado para decolar na pista 30, com vento de superfície a 330 graus a 11 nós. A tripulação confirma-se a autorização e move a aeronave. O controlador se comunica com outras aeronaves no ponto de espera da pista. O primeiro oficial libera o freio de estacionamento, adiciona empuxo e a aeronave se move pela posição de espera em Bravo 14, rumo à pista. Simultaneamente, ela solicita ao capitão que execute a checklist pré-decolagem abaixo da linha. Esta é uma parte da checklist que fazemos ao entrar na pista e inclui itens, como ligar as luzes estroboscópicas, por exemplo, e selecionar o seletor de freio automático para o máximo no caso do Airbus 320. Segundos após a aeronave iniciar o movimento, o gravador de dados de voo mostra que o seletor de freio automático é movido para o máximo
indicando que a checklist está próxima de ser concluída. À medida que a aeronave agora se move em direção à pista, há sinais claros nas laterais da pista de táxi que indicam qual pista está indo em quais direções. Há também marcações de condução e luzes de condução, mas as luzes estão desligadas neste estágio porque é dia. Ao sair para a pista agora, a primeira oficial, em vez de virar à esquerda para se alinhar com a pista 30, agora virou à direita. Isso significa que ela agora está se alinhando na direção da pista 12. Mas como eles estão decolando de uma interseção, eles só têm cerca de 1.000 metros até o final da pista. Isso não é notado pelo capitão. A primeira oficial, que agora está virando na mesma direção que ela vinha fazendo nos 3 dias anteriores, desta vez está na direção errada. Provavelmente está focada em sincronizar a curva com os movimentos de nível de confiança dela para garantir que a aeronave não pare e que ela realize uma decolagem rolante. Assim como havia sido discutido antes, agora existem inúmeras maneiras de ver que eles estão na posição de decolagem errada aqui, incluindo marcas na pista, por exemplo. Mas como eles estão decolando de uma interseção, ela não esperava ver, por exemplo, as marcações da pista 30. Isso estaria adiante na pista, mas há outros indicadores, como a marcação da zona de toque para a pista 30. De qualquer forma, a curva continua à direita e, por algum motivo, o capitão parecia estar preocupado com algo dentro do cockpit, porque ele não está olhando para fora neste momento. Você poderia perguntar: não há um sistema disponível para alertar os pilotos que estão prestes a cometer um erro assim? E sim, existe. Há um sistema chamado RAAS, que significa Sistema de Conscientização e Aconselhamento de Pista. Esse sistema trabalha em conjunto com o GPS e o banco de dados de navegação interno para informar aos pilotos onde eles estão em relação às pistas, por exemplo, e às faixas de pista. Então, neste caso, se o RAAS estivesse instalado, a aeronave teria informado a eles que estão na pista 12 e que há 1.030 metros disponíveis. E isso, obviamente, seria um grande sinal de alerta para eles de que algo está errado. O RAAS também possui várias outras aplicações úteis, como alertar quando você está prestes a decolar em uma faixa de pista ou quando está chegando para pousar, que você tem uma aproximação instável ou que seu pouso é muito longo. Há inúmeras aplicações e é um sistema fantástico, mas não está instalado nesta aeronave. Há também um sistema interno da Airbus chamado Sistema de Vigilância de Decolagem, que trabalha em conjunto com as mensagens do ECAM para informar ao piloto que ele não está na pista correta. Se o sistema sentir que a potência de decolagem está sendo ajustada, mas não na posição que foi pré-programada no FMC. Mas este sistema também não está instalado neste avião. Em vez disso, a primeira oficial, ao ajustar a potência de decolagem, passa a ler os anúncios do modo de voo em seu display de voo primário. Este é o procedimento operacional padrão na Air Arabia, e quando ela chega ao ponto em que a pista deveria ser anunciada, essa caixa está em branco. Portanto, isso é uma indicação clara de que a aeronave acredita que não está na pista de decolagem correta. Então, a primeira oficial chama a atenção do capitão, e é aqui que o capitão percebe o que está prestes a acontecer. A aeronave agora está acelerando em torno de 50 nós, e quando passam os 57 nós, o capitão toma uma decisão muito curiosa, porque neste ponto ele assume o controle da aeronave e adiciona a máxima potência. Agora, neste ponto, na verdade, restam cerca de 730 metros de pista e ele está a 57 nós. Então, por que ele tomaria a decisão de começar a acelerar em vez de rejeitar a decolagem? Bem, uma coisa que você precisa estar ciente desta pista é que é a pista de pouso. O limiar deslocado em 30 significa que a distância disponível para pouso é menor do que para a decolagem. Então, as marcações de limiar para a pista 30 virão cerca de 300 metros na pista. Então, do ponto de vista do capitão, o que ele vê agora, ao olhar para cima e perceber surpreso, estamos prestes a decolar na pista errada. São as marcações do limiar se aproximando. Provavelmente, essa distância parece muito menor do que os 730 metros que ele realmente tem disponíveis. De repente, a aeronave está acelerando ainda mais na pista, e a 109 nós, isso acontece 9 segundos depois
que ele tomou a decisão de continuar a decolagem. Ele se estica e seleciona Flaps 2 em vez de Flaps 1. Isso provavelmente é porque ele percebe que a pista é muito curta e ele quer conseguir um pouco mais de sustentação para que possa rotacionar a aeronave um pouco mais cedo e colocá-la no ar. A aeronave finalmente decola cerca de 30 metros na área de parada após o final da pista. A velocidade quando eles decolam é de cerca de 132 nós. E quando eles fazem isso, o trem de pouso principal direito bate em uma das luzes de aproximação na pista 30 e danifica a luz de aproximação, obviamente, mas também faz alguns cortes profundos na roda principal número 3. Mas o controle de tráfego não percebe isso até bem mais tarde, e a tripulação de voo não sente que isso está acontecendo. Então, quais opções o capitão tinha neste caso? Bem, simulações posteriores deste incidente mostraram que se o capitão tivesse escolhido rejeitar a decolagem, apenas fechando as alavancas de empuxo e selecionando o empuxo reverso máximo, isso teria dado a ele o freio externo máximo naquele ponto, e a aeronave teria parado completamente bem antes do final da pista. Nessas simulações, elas também mostraram que se ele tivesse tomado a decisão de rejeitar a decolagem a 100 nós, ou seja, cerca de 7 segundos depois de tomar a decisão de prosseguir, a aeronave ainda teria distância suficiente para parar dentro da distância de pista disponível. E a razão de eles terem verificado a 100 nós é porque é aí que, no Airbus A320, a aeronave passa do regime de baixa velocidade, durante a qual você realmente deveria ser capaz de rejeitar por qualquer coisa, para o regime de alta velocidade, onde você deve ser mais focado no objetivo e levar a aeronave ao ar. Então, mesmo quando o capitão alcançou para selecionar Flaps 2, ele estava em uma posição onde poderia ter rejeitado com sucesso a decolagem, mas isso não aconteceu. A aeronave começa a subir sem responder às tentativas de contato do controle de tráfego aéreo durante a decolagem. Mas então, à medida que a aeronave decola, eles ligam mais uma vez e desta vez o capitão atende a chamada. E quanto à primeira oficial, o que ela estava fazendo? Bem, durante a decolagem, quando ela percebeu que estavam decolando na direção errada e o capitão assumiu os controles, ela congelou devido ao puro estresse e ao efeito de susto. E é importante saber que o procedimento operacional padrão para uma decolagem no Airbus é que o piloto que está voando deve aplicar pressão para baixo no nariz, no manche do seu lado. Eles devem manter isso em cerca de 60 nós até cerca de 80 nós, onde eles devem soltar levemente a pressão para frente nesta situação onde tudo isso estava acontecendo. A situação estava se desenvolvendo tão rapidamente quanto aconteceu. Ela ainda estava aplicando a mesma pressão para frente, e como o capitão não havia assumido formalmente os controles, ele não havia dito "meus controles, nem vá", que é a palavra usada para confirmar a decisão de continuar. Nesse tipo de situação, onde uma decisão precisa ser tomada rapidamente, o comando deve ser "vá" para prosseguir ou "pare" para abortar a decolagem. Havia alguma confusão sobre quem tinha o controle, então o primeiro oficial ainda mantinha pressão para frente em seu manche até a rotação. Agora, o capitão tinha a capacidade de pressionar seu botão de prioridade, e se ele tivesse mantido isso pressionado por 40 segundos, isso teria dado o controle a ele. Mas isso também não aconteceu. Então, nesses tipos de situações, o computador de controle de voo tentará equilibrar a entrada do manche direito e esquerdo. Mas a primeira oficial soltou o manche dela quando começaram a rotacionar. Se ele tivesse dito claramente "meus controles", isso provavelmente teria despertado a primeira oficial. Então, era esperado que ela dissesse "você tem o controle", e assim você pode entrar em algum tipo de normalidade, mesmo que esta tenha sido uma situação muito extrema. Mas a história não termina aqui. Durante a decolagem, o controle de tráfego aéreo tentou contatar a aeronave, sem sucesso. Depois da decolagem, o controle de tráfego aéreo chamou a aeronave novamente, e desta vez o capitão atendeu a chamada de rádio. O controle de tráfego aéreo então informou que a pista 30 estava em uso, o que não era muito útil naquele momento,
mas não houve mais discussão sobre por que isso realmente aconteceu. O controle de tráfego aéreo não percebeu que a aeronave realmente danificou o sistema de iluminação de aproximação, então essa informação não foi dada à tripulação de voo. Em vez disso, foram entregues ao controle de partida, que apenas deu a eles a autorização para continuar na rota em direção a Omã. Não parece ter havido mais nenhuma discussão entre os pilotos e o controle de tráfego aéreo, ou através do piloto, para a sede da empresa sobre este incidente. Quando se tratou do status da primeira oficial, a primeira oficial ficou severamente abalada por isso, e é provável que ela não estivesse em condições ou em um estado de espírito para continuar a trabalhar em seu papel como piloto monitor, ainda menos como piloto em comando. Mas mesmo assim, este voo continuou em direção a Omã, e o capitão entregou os controles de volta para a primeira oficial, e ela então operou como piloto em comando pelo restante do voo. Na investigação subsequente, houve alguma discussão sobre se esta aeronave deveria ter apenas nivelado e voltado a pousar novamente por causa do estado da primeira oficial. Também se observou que não havia orientação real para a tripulação sobre como agir quando um membro tinha desempenho degradado, mas não incapacitado. Uma das conclusões da investigação foi que as companhias aéreas precisavam orientar melhor seus pilotos sobre quando seria adequado retornar devido ao estado de espírito de um tripulante. Quando a aeronave pousou em Omã, a tripulação foi contatada pelo controle de operações da Air Arábia, que já havia sido informado do incidente. Eles receberam a opção de retornar como passageiros passivos em um voo diferente. No entanto, o capitão decidiu sair da aeronave e realizar uma inspeção ao redor dela. Ele não encontrou danos na roda principal número 3, provavelmente porque os cortes estavam na parte inferior da roda. Diante disso, ele concluiu que não havia nada de errado com a aeronave e que ela estava totalmente apta para operar o voo de volta. Assim, a tripulação decidiu retornar, pilotando a aeronave. No entanto, uma consequência muito infeliz, tanto de prosseguirem para o destino, quanto de realizarem o voo de volta, foi que o gravador de voz do cockpit acabou sendo apagado, resultando na perda das gravações do incidente. Ele cobre somente as 2 horas finais do voo. Como o voo durou mais de 2 horas, não havia registro, impossibilitando seu uso na investigação subsequente. No entanto, o gravador de dados de voo poderia ser. E claro, também havia o depoimento do controlador de tráfego aéreo e dos 2 pilotos envolvidos. O que aprendemos com esse incidente grave? Bem, primeiro de tudo, que sistemas como o RAAS e alerta de pista são muito bons para serem instalados. Na minha companhia aérea, eles são instalados em todas as nossas aeronaves. Servem como uma ótima ferramenta e última barreira para evitar que incidentes assim aconteçam. Em segundo lugar, como pilotos, precisamos estar cientes de que os pilotos em treinamento cometerão erros. Isso faz parte do processo de aprendizado. Esta primeira oficial não tinha a intenção de decolar na direção errada, mas provavelmente fez isso porque virou na mesma direção que vinha fazendo nos últimos dias, quando a pista 12 estava em uso e ela provavelmente estava concentrada em fazer a parte de decolagem em movimento da decolagem o melhor que podia. E é por isso que é tão importante que nos atenhamos aos procedimentos operacionais padrão que nós preparamos antes de ir. Você deve conhecer a pista em uso, como virar, o tipo de sinalização e as marcas de pista esperadas. Então, toda a antecipação do voo e a parte do briefing são realmente importantes. A investigação também ressaltou que o uso de táxi com um motor e a partida deste durante o táxi poderiam aumentar a carga de trabalho e, em uma situação de treinamento, pode não ser a melhor coisa mesmo a se fazer. Também houve algumas menções sobre o software de desempenho, como seria bom se ele mostrasse graficamente aos pilotos qual era a distância real de aceleração e parada para reforçar, neste caso, para o capitão, quanto de distância ele realmente precisava para parar a aeronave em diferentes velocidades. Mas o que eu realmente quero destacar com este vídeo é que todos podem cometer um erro. É humano cometer erros, mas cabe tanto aos procedimentos da companhia aérea, aos sistemas que temos instalados na aeronave e, claro, à vigilância do piloto,
para impedir que essas coisas aconteçam. Se você quer ver outro vídeo onde um piloto ficou realmente assustado, levando a um evento muito sério, confira o vídeo aqui em cima. Se quiser me apoiar, considere fazer parte da minha equipe no Patreon ou comprar produtos da minha marca.